Fala, calculista, beleza? Cara, vamos falar aqui hoje sobre a aplicação e o que é contraventamento utilizando o CIPECAD. Vi que muita gente tem essa dúvida, então hoje a gente vai desvendar como que a gente vai lançar, quais são os principais erros e, melhor que isso, como que a gente vai resolver esses erros, tá bom? Então presta atenção aqui comigo. Eu vou criar aqui um simples, vou colocar um perfil que não vai ser preponderante, não vai ser o mais importante aqui na nossa análise. Então, eu vou fazer uma estruturazinha de pórtico simples. Escolhi aqui, ó, um perfil caixa, nada demais. Então, deixa eu colocar aqui as nossas linhas de referência para iniciar e vamos lançar a nossa estrutura. Vou colocar aqui uma coluna, talvez de forma arbitrária, de 6 metros de altura. Vou colocar também uma viga de 6 metros e aí a gente volta aqui para o nosso ponto inicial. Primeiro, o que é o contraventamento? O contraventamento a gente vai utilizar quando a gente quiser dar um equilíbrio na estrutura, quando ela for toda articulada. Ou então, veja aqui na nossa imagem do CIPECAD, que a gente pode ter uma estrutura que ela está funcionando de forma isostática. Vou rodar ela aqui, ó. Está funcionando normal, já calculamos, só que se a gente aplicar uma carga lateral, ela vai ter muito deslocamento lateral. Então, o que a gente pode fazer também? A gente pode utilizar e lançar o nosso contraventamento, que é muito comum para esses nossos esforços. Então, vou lançar aqui do meu ponto inicial, do meu apoio, até esse ponto de cima do pórtico, e veja, ele está aqui, ó, a diagonal não vinculada a nenhum plano contraventado completo. Porque no CIPECAD, quando a gente lança um tirante, a gente não consegue lançar somente uma parte. A gente sempre tem que fazer ele em X. E eu vou colocar todos esses pontos importantes. Então, ó, vou lançar aqui como sendo com X agora. Então, veja, não temos erro. Tá rodando. Vou colocar para funcionar. Rodei aqui para calcular. Já calculamos. E vemos aqui que tudo certo. Passou, não tivemos nenhum erro, a gente conseguiu implementar esse nosso contraventamento. Lógico, a gente ainda está sem carga atuando na nossa estrutura, mas esse não é um caso tão importante assim. Por quê? Porque a nossa estrutura ela já é isostática, então ela já está funcionando. Tá? Mas tem um ponto muito importante que vai ser bem diferente. Veja, vou apagar esse contraventamento e vou fazer diferente. Ó. Esses dois nós aqui de cima, que eles estão como engastados, veja, eu coloquei aqui como vinculação interna, selecionei eles dois, apertei com o botão direito do meu mouse, dei um OK. Aqui eu cheguei e vou colocar como nó articulado, ou seja, vou utilizar uma rótula nesses nós. Mas veja, se eu fizer o cálculo dessa estrutura agora, vai funcionar. Porém, essa estrutura ela não é isostática. Por que ela está funcionando esse cálculo? Ela está funcionando porque a gente não tem esforços laterais. Então, rapidinho, vamos aplicar uma força lateral só para tentar fazer deformar assim, ó, ter um deslocamento lateral. Eu vou pegar uma carga, vou introduzir uma carga nos nós, colocarei aqui como uma sobrecarga, isso não vai fazer tanta diferença agora. Se você quiser colocar como o que quer que seja, você pode colocar, tá bom? Vou aplicar esse nó aqui que eu selecionei, apertei com o botão direito do meu mouse e vou aplicar na direção de Y. Veja aqui na esquerda que nós temos os nossos eixos Z para cima e Y positivo para a direita. Então eu vou escolher aqui, ó, direção e sentido de aplicação da carga, vou selecionar aqui Y, tá? Setinha vermelha apontando para a setinha do Y. Pronto. Vou colocar, estou usando aqui unidade de toneladas, então vou colocar 0,5, ou seja, 500 quilos aqui na lateral, tá bom? Então apliquei, podemos ver a nossa carga aqui já aplicada e vou colocar para calcular a nossa estrutura. Veja, rodamos agora há pouco essa mesma estrutura, mas não funcionou, certo? Então vou colocar agora aqui, coloquei essa carga lateral, vou colocar para rodar. Vamos calcular a estrutura? Vixe, essa estrutura é um mecanismo. Essa nossa mensagem diz que a nossa estrutura ela está se comportando de forma estática, ou seja, ela não é equilibrada, ela não consegue se manter de pé nessa configuração aqui.
Então, o que a gente pode fazer? Cancelei aqui e vamos lançar o nosso tirante, ou seja, o nosso contraventamento. Vou clicar aqui ó, em nova barra, ou você pode vir aqui nesse menu suspenso, barra nova. Colocamos aqui, já selecionei tirante, mas vou mostrar para vocês onde que é. Tá? Coloquei aqui, ó, temos a opção de genérico, e aí tem outro vídeo que é lançando o contraventamento como opção genérica. Cara, não faz isso. Todas as vezes que você conseguir lançar como tirante, usa tirante. Essa parte aqui pode dar problema e eu vou explicar no próximo vídeo. Já já eu vou lançar aqui no canal também. Tá? Então, ó, selecionei tirante. Nesse caso, vou utilizar uma barra maciça com um raio de 12 milímetros, ou seja, uma barra de meia polegada. Selecionei e vamos lançar aqui. Lembra, nossa estrutura ela não está funcionando. Temos aqui o nosso aviso, a diagonal não está vinculada a nenhum plano contraventado completo, mas é só eu chegar aqui desse outro lado e selecionar aqui. Pronto, nossa estrutura já está contraventada. Lembra, a gente está com uma carga lateral. Veja, nossa carga lateral está aplicada. Vou colocar para calcular. Calculamos a nossa estrutura. Vou verificar, veja, esse pontinho aí que eu estou selecionando, verificar elementos. Aceitar, olha, pronto, tá feito, tá lançado. Aí você vai falar para mim, poxa Felipe, mas toda vez que eu tento lançar um contraventamento, ele não funciona. E aí eu vou te mostrar alguns pontos que não vai funcionar. Então, vou copiar essa estrutura aqui para o lado. Veja, essa linha pontilhada é o nosso contraventamento. Ele coloca exatamente quando ele está funcionando, ele está lançado como tirante. Tá? Vou tirar essas linhas de referência, só para não atrapalhar, não ficar poluída a nossa tela. Veja, o que acontece muito? Normalmente, eu vejo que alguns alunos, alguns clientes de consultoria, eles querem aplicar o contraventamento não diretamente no apoio. Por N motivos, tá? Você pode fazer isso, depende muito da concepção estrutural que você está adotando. Vou apagar esse contraventamento e a gente vai aplicar novamente. Esse é um ponto importante dos contraventamentos do CIPECAD, porque se eu tentar aplicar aqui, ó, desse nó até o nó superior do nosso pórtico, lembra, tem que ser sempre em X. O que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Ó, o que está acontecendo de diferente desse meu modelo da esquerda para o meu modelo da direita? O modelo da esquerda eu tenho diretamente no apoio, o modelo da direita não. Então esse é um ponto importante. Quando você for aplicar um contraventamento e não for diretamente no apoio, você sempre vai ter, vou aplicar essa barra aqui de baixo mesmo, você sempre vai ter que fazer um quadrado ou um retângulo. Então veja bem, vou copiar a nossa viga superior do pórtico, ou seja, cliquei aqui ó, na opção de copiar elementos, cliquei, selecionei a barra que eu quero, vou apertar com o botão direito e vou colocar aonde eu quiser. Veja, coloquei e formei um quadro, um quadrado ou um retângulo, certo? Formei um quadro e veja, não temos mais aquela mensagem. Então, nesse momento, você já sabe, toda vez que você for lançar um contraventamento no CIPECAD, ou você vai colocar diretamente no apoio, e quiser, você tem que obrigatoriamente fazer um quadro, ok? Então veja, vou colocar para calcular e pronto, rodou, está funcionando, a nossa estrutura está ok, certo? Mas tem mais um ponto muito importante aqui quando você vai lançar contraventamento. Veja, por muitas vezes a gente tem nós aplicados em pontos diferentes. Então, adicionei 2 nós na nossa estrutura e aí ó, vocês têm que ter muito cuidado com essa opção de criar peças. Você pode vir aqui também na parte de barras e vai encontrar aqui, ó, criar peças. Normalmente, a gente quando lança, em alguns casos fica assim, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente está construindo a nossa estrutura, essa primeira barra de baixo aqui, ó, que tem 1 metro, ela é uma barra, depois eu coloquei outra barra em cima e depois eu coloquei outra barra em cima. Esse é um ponto que o contraventamento do CIP também não funciona, tá? Então, o que você tem que fazer?
vai nessa opção de criar peça, então você pode vir aqui, barra, criar peças, e aí, ó, toda vez que você for lançar o contraventamento, você tem que lançar ela de um ponto inicial da sua barra até o ponto final. Lembra? Desse jeito que tá, esse é o ponto inicial da minha barra e esse é o ponto final. Isso não pode acontecer. Tem que ser inicial, ou seja, onde o contraventamento está pegando, até o outro ponto que o contraventamento vai pegar também. Então, vou selecionar essa opção de criar peças, cliquei nesse meu primeiro nó, cliquei lá no outro nó e apareceu aqui para mim. Deseja criar a peça? Sim, desejo criar a peça. Ainda não funcionou. Por quê? Porque do lado direito do nosso pórtico também não está funcionando. Temos que criar a peça do outro lado também. Então, do ponto inicial do meu contraventamento até o ponto final do meu contraventamento. Então, vou clicar aqui, apareceu. Deseja criar a peça? Sim. Veja, no momento que eu criar essa peça, eu vou ter um quadro completo, mais uma vez, um quadrado ou um retângulo. Tá bom? Então, criei a peça, veja, o meu contraventamento já está funcionando. Então, pontos importantes para a gente lembrar no lançamento de contraventamentos aqui no CIP. Ou eu ligo direto do apoio ao ponto que eu quero, ou eu tenho que fazer um quadro, tá? Veja, um quadro é isso aqui, ó, esse retângulo que eu fiz, tá? Formado por 4 barras completas, porque as minhas barras verticais, veja, são interrompidas. Então eu usei a parte de criar peças, certo? Vamos fazer um exemplo rápido da utilização de contraventamento numa tesoura. Deixei separado aqui pra gente, vou abrir rapidinho. Foi um projetinho simples que eu fiz nos últimos tempos. E aí, esse contraventamento, na minha concepção estrutural, era para ligar diretamente o nó do meu pilar, do início do pórtico, até a cumieira da minha tesoura. Então, olha o que eu vou fazer. Vou chegar aqui, ó, barra nova. E aí, eu vou escolher um tirante. Temos aqui tipo de elemento estrutural, tirante, e eu vou selecionar uma barra maciça, tá? Veja, quando a gente vem aqui nessa parte de escolher, tem umas opções aqui embaixo, ó. Muitas vezes isso te ajuda bastante, mas nem sempre resolve o seu problema. Então eu fiz esse vídeo aqui para ajudar vocês. Ah, desculpa o cachorro latindo, mas não tenho como fazer esse cachorro parar de latir neste momento. Tá? Então vou escolher aqui um tirante, uma barra redonda maciça de 0,5 polegada. Ok? Então cliquei em aceitar, agora eu já consigo lançar. O que eu pensei? Vou lançar deste nó aqui até a cumieira da minha tesoura. Pronto, lancei aqui. Veja, temos um aviso. A diagonal não está vinculada a nenhum plano contraventado completo. O que está acontecendo? Mais uma vez, a gente tem que lançar em X. Ok? Lancei. Ué, não está funcionando. Ainda tem um erro. Por quê? Lembra o que a gente falou? Quando a gente não está aplicando diretamente no apoio, a gente precisa fazer um quadro completo. A gente precisa das 4 barras completas. Então, olha, o banzo superior da minha tesoura, vou criar uma peça. Ó, daqui do ponto inicial do meu contraventamento até o ponto final. Ok? Mesma coisa vou fazer nessa tesoura intermediária, do ponto inicial do meu contraventamento até o ponto final dele. Tcharam! Funcionou. Esse aviso que está dando, que vocês estão vendo aqui, que há uma mensagem de advertência, não é um erro. Veja bem, ele tem uma verificação aqui, mas essa verificação é uma dica do CIPECAD, tá? Se você estiver sabendo o que você está fazendo, você pode ter certeza que a tua estrutura vai suportar, tá bom? Ele fala aqui que a seção do nosso tirante é um pouco maior do que o recomendado. Isso não é encontrado na nossa norma brasileira NBR 8800 ou na nossa norma de perfis formados a frio 14762, tá bom? Então a gente pode continuar. Vou contraventar toda a minha estrutura. Então eu cliquei aqui ó, na opção de
copiar elementos, então aceitei, e vou selecionar aqui, ó, selecionei essas duas barras de contraventamento, são dois tirantes, tá bom? Então eu vou copiar aqui para o outro lado, porque eu quero toda a minha estrutura contraventada. Nesse caso aqui, esse contraventamento serve para diminuir o nosso comprimento de flambagem, tá? Temos aqui um erro, veja, o plano não está completamente introduzido. Olha para cá, o que falta? Temos uma primeira barra completa, temos o banzo superior da minha tesoura intermediária completo, temos uma outra barra completa aqui, que é a minha terça. O que está faltando? Está faltando fazer o quadro inteiro aqui. Então, o que a gente faz? Barra, criar peças. Vou clicar do início do meu contraventamento até o fim do meu contraventamento. Cliquei. Deseja criar a peça? Sim, desejo. Olha o que aconteceu. Temos o nosso contraventamento introduzido. Perfeito? Agora, o que a gente faz? Eu quero só copiar para o outro lado. Você pode simplesmente lançar novamente, mas a gente pode usar aqui, ó, simetria de elementos no plano XY. Então, eu posso simplesmente espelhar esse contraventamento para o outro lado. Então, cliquei aqui, ó, vou desselecionar essa parte de panos, porque eu quero copiar somente o meu tirante. Tá? Copiei, selecionei eles, apertei o botão direito, e aí eu quero espelhar a partir desse ponto aqui, que é a minha cumieira. Tá? Poxa, estou rodando aqui bastante coisa, não consigo copiar. Tem uma opção que eu vou apertar aqui, ó, Ctrl O, que eu vou ligar o ortogonal. Quando eu liguei o ortogonal, eu pronto, simplesmente aponto para o lado. Veja que a gente já tem a projeção ali do nosso tirante. Vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse e está pronto, está copiado. Mas veja, aqui o que a gente já tinha lançado deu certo. O que a gente lançou do outro lado não deu certo. Por quê? Porque a gente não tem um quadro completo. Mais uma vez, cara, e isso vai acontecer na maior parte dos casos. Tá bom? Vou chegar aqui, barra, criar peças, vou selecionar do início até o fim do meu contraventamento. Todas as partes do meu quadro, tá bom? Aqui, aqui, criar peça, sim. Então, esse aqui está lançado. Nessa outra parte, vemos aqui, ó, ao fim do meu contraventamento, criar peça, sim. Pronto. Todo o nosso contraventamento está lançado. Vou colocar para calcular a nossa estrutura. Aceitei, aceitei. Vim aqui, tá calculando, vai ser rapidinho. E pronto, a nossa estrutura está toda lançada. Você já está olhando aí essa minha estrutura e fala, ué, e esses pilares aí não estão funcionando não, professor. Estão rejeitados. Calma, esse pilar aqui é de concreto. A minha verificação eu não coloquei para rodar o concreto por causa desse projeto em específico, tá? Para você ver mais dicas como essa, acompanhe aqui o canal, tem muita coisa interessante para você ver e vai ter sempre dicas de estruturas metálicas com auxílio do CIP 3D. Então, vem comigo que tem muito para a gente aprender aqui, tá bom?